oração que hoje é às 7, é? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Bom dia, irmãos. Bem-vindos a essa EBD desse dia, o dia 8, e que realmente Deus seja gracioso para conosco nesse dia, nos abençoe nesse momento, e nós vamos estar buscando Ele nesse dia, buscando a sua palavra. Nós vamos aprender mais de Deus nesse dia, e esse é um grande privilégio de estarmos aqui na presença do Senhor, de portas abertas, com essa liberdade de servirmos a Deus, de prestar um culto a Ele, de termos a palavra de Deus em mãos, enquanto muitos não têm esse privilégio. Então vamos agradecer ao Senhor a semana que passou, a semana que se inicia. Já estamos aí, passamos da primeira semana, né, de janeiro de 2023, é muito rápido. Não sei as promessas que você fez, nós costumamos fazer promessas, né? E depois acabamos esquecendo elas, mas que nós possamos estar na presença do Senhor. Não sei qual foi o propósito do seu coração, mas que nós possamos estar colocando tudo nas mãos de Deus. Então vamos agradecer ao Senhor, vamos fazer a nossa oração silenciosa, você e Deus, nessa intimidade, nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por tão grande privilégio de estarmos na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco durante toda a semana e estar conosco todos os dias da nossa vida, como o Senhor prometeu. E nós sabemos que o Senhor está conosco, porque nós podemos ver e sentir a tua presença, o teu cuidado todos os dias em nossas vidas. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa, por mais uma vez estarmos, Senhor, aqui com a tua palavra para aprender mais de ti. Te agradecemos e te pedimos a tua direção, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 15. Vamos ler de 1 ao 11. João 15, de 1 ao 11. É um trecho bem conhecido. Alguém puder nos ajudar para fazer a nossa leitura responsiva. Vamos esperar alguns irmãos entrarem. Paulinha, posso pedir para você para ajudar a gente? Pega um microfone, por favor, para a gente fazer nossa leitura responsiva. Aos irmãos que chegaram nesse momento, nós estaremos lendo João 15, de 1 ao 11. Aos irmãos que acabaram de chegar, João 15, de 1 ao 11. Vamos lá, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira. É meu pai, o agricultor. Todo ramo
ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanha, lança no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que dei muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Todos juntos? Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar a certeza do crente, número 105. A mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho
que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Romanos 6. Vamos ler Romanos 6, de 1 ao 14. Vamos nos colocar de pé para nós lermos essa passagem. Romanos, capítulo 6, de 1 a 14. Livres do pecado pela graça. Que diremos, pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morramos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para o corpo do pecado seja destruído, e não servemos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Ainda de pé, vamos novamente abrir nossos hinários no hino 222, mais perto da cruz. Tua voz ouvi a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto
tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz. Eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, com meu Salvador falar. Mais perto mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Amém. Podemos assentar? Os irmãos têm a oportunidade agora de escolher um hino para a gente entoar. Nesse hino, os irmãos têm a oportunidade de estar depositando seus dízimos e ofertas. Hino de número 115. Unido com Cristo, número 115. Os irmãos têm a oportunidade de depositarem seus dízimos e ofertas. Na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio de a graça que ali corre a fluxo, cada momento com Cristo Jesus. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eterna redenção. Nele jamais esperamos em vão, cada momento concede perdão. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento. Continue, igreja. Nas minhas lutas me pode amparar. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor.
linda mensagem, né, deste hino. Vamos orar e vamos nos dividir. Todos os professores estão presentes? Acho que sim. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, nossas mentes, os nossos olhos espirituais, para que possamos ver além, Senhor, da letra, além, ó Pai, do que possamos ver nesse momento, que o Senhor possa falar aos nossos corações, falar as nossas vidas, ó Pai, com o que o Senhor tem a revelar através de cada professor nesse dia, que possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer de nós nesse dia e que possamos sempre ouvir a Tua palavra, não só aqui, mas em qualquer momento nós possamos estar com o nosso coração e a nossa mente voltada para a Tua palavra. E nós pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor possa nos ajudar nisso, porque o Senhor nos conhece e nós necessitamos do Senhor. Pai, que o Senhor, nesse momento, possa estar usando cada professor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A minha classe eu vou, minha Bíblia estudar, pois muito feliz estou, pois Jesus vai me ensinar. A escola é de Jesus, entro nela com prazer. Eu quero de Jesus, a vontade aqui fazer. A escola é de Jesus, entro nela com prazer. Eu quero de Jesus, a vontade aqui fazer. As cadernetas estão com o secretário Joel, o professor pode estar pegando com ele. Só precisa aqui da Débora Gideão, Joel, por favor. Joel, só da Débora Gideão para fazer a chamada. Cadê o lápis? Não entendi. Danilo Cerqueira. Isaac Ferreira. Jair Oliveira. Irmão Jair, está aqui. Edneia Brás. José Adalto. Sandra Ferreira. Josué Ferreira. Maroni Santana. Joseane. Josivan. Amém. Cleiton Santana. Clevilson Santana. Maria Ceci. Mardônio. Geronalva. Osildo. Valdenice. Marliane Alves. Anilise do Vale. Cássio de Souza. Glauciane Bispo. Glauciane Soares. Letícia. Daniel Cerqueira. Marvin Roberto.
Tamires, Weslane, Edrey Paula, José Cleiton, Inaldo, Patrício Silva, Janaína, Gelber, Bruno do Carmo, Fabiana dos Santos, Bíblias, Débora Gideão, Bíblias, revistas, pessoas que eu não chamei, que são os nossos visitantes, por favor, quem não chamei, são os nossos visitantes. Mais alguém? Oi? O nome dele é? Fábio? Não, o nome dele não consta ainda aqui. Mas vamos colocar. Marquinhos. Palavra com o nosso professor e pastor. Som. Meus irmãos, bom dia a todos. Quero desejar para você a graça e a paz em Cristo, amém? Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos de 4 a 7. Acompanha a leitura aí da palavra de Deus para o nosso desenvolvimento. Nós vamos falar sobre o batismo como selo de regeneração. Irmãos, a nossa lição, a nossa revista trata do batismo e da ceia. Eu espero que ao final nós já saibamos responder para qualquer pessoa, como disse Pedro na primeira epístola, capítulo 3, versículo 15. Você não vai abrir agora, eu só estou mencionando. Lá fala para a gente santificar a nossa vida e estar preparados para responder a qualquer pessoa que peça razão da nossa fé. E a ideia é exatamente, irmãos, eu sou crente dos tempos antigos, né? Desde menino, eu frequento a Igreja Presbiteriana do Brasil. Para alguns que ainda não me conhecem, eu sou o pastor José Alves. Pastor Roberto Lisboa, né? Bem diferente do pastor Zé Alves, os irmãos vão perceber. Um pouco mais elétrico, né? E a minha esposa Elizabeth está aqui, os meus 2 filhos, o Yuri e a Clara já foram para a classe. Então a ideia, meus irmãos, é nós entendermos, praticarmos, termos amor à palavra de Deus e os ensinos da palavra de Deus, principalmente se tratando desses 2 temas. Eu fico observando, né, porque eu tenho contato com
pastores do Brasil inteiro, tenho contato com pastores de outras igrejas. A gente tem observado que o ensino bíblico, irmãos, está sendo deixado de lado pela maioria das igrejas. Hoje nós temos pouquíssimas igrejas e eu quero informar para os irmãos assim que nem 15% das igrejas hoje mantém a escola bíblica dominical. Por que é importante? Porque aqui você pode falar, você pode perguntar, pode participar. Eu acho importante, né? Essa troca de diálogo que não deixa de ser, e eu gosto que seja assim. E nós precisamos, irmãos, ter convicção do que a palavra de Deus fala. Se você já sabe, a gente precisa aprofundar mais nos temas e no batismo, principalmente. Eu estou fazendo essa introdução aqui apenas para a gente se ater ao texto e perceber assim que são poucos presbiterianos que eu conheço que têm convicção e o estudo aprofundado, o cuidado com as palavras. Eu sou tímido, mas eu fui professor durante muitos anos, né, na igreja, fui professor também de seminário, e eu percebo assim que, às vezes, irmão, você está lendo um texto e passa a palavra, você não compreende, e aí você não tem a ideia do todo. Quer ver? Tito 3, de 4 a 7. Diz assim a palavra de Deus, 3, de 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas é isso aqui que está fazendo barulho, né? Praticada por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A ideia do texto, irmãos, é entendermos que o batismo não salva ninguém. O batismo em si, ele é apenas e grandemente um símbolo. E nós vamos perceber assim que talvez precisamos, né, rever o que é o batismo, lembra das promessas que foram feitas. Então, a ideia aqui o batismo representa algo além daquele momento, algo muito superior àquele momento, que Tito dá a ideia aqui de dizer assim, que ele relaciona toda a ideia da salvação, né? Ele fala desde quando Jesus morreu, fez a obra de salvação, e no momento em que o crente crê em Cristo, algo acontece na sua vida. Perceba aí, irmãos, que nós vamos rapidamente fazer aqui uma exposição do Tito. Ele fala desta manifestação de Jesus, mas essa manifestação de Jesus não é apenas histórica, mas ela é no momento que o crente crê em Cristo. Acontece exatamente a ideia, o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo. A palavra lavar, bapto, que vem de batismo, e aí eu percebo que tem algumas pessoas que ainda duvidam, né, da questão batismal adotada por nós presbiterianos. Eu digo adotada porque a Bíblia não tem um modelo, por assim dizer assim, fixo, que tem que ser assim. A gente tem alusões no Novo Testamento e uma delas é essa. Se você for pesquisar aí na internet, você vai encontrar a palavra bapto ou batismo, significa mergulhar. Aí eu digo, também é verdade, mas não só. A palavra batismo é lavar, exatamente a ideia aqui do texto, lavar. E aí a ideia é, ele derramou, a água é de cima para baixo, né? Não é. Ninguém viu, né? Assim, a questão técnica aqui, né? Minha e do Gustavo. Então, irmãos, sim, a Bíblia fala que também a palavra batismo não significa apenas mergulho, por causa da interpretação da maioria das igrejas pentecostais, que adotaram o sistema de imersão. Sim, a palavra de Deus dá esta ideia também da palavra batismo, mas Jesus, usando a palavra batismo, fala que os fariseus batizam tudo, eles batizavam tudo, inclusive as suas camas. Agora, qual era a ideia? Nós temos a maca que carrega doentes, essa não era a cama de dormir, não. E a cama de dormir era feita geralmente, no tronco de uma árvore, e você não tinha como pegar essa cama e mergulhar lá no rio, porque a ideia é mergulho. Não, irmãos, batismo é lavar, é colocar água, é jogar água, é colocar dentro do rio também. Então, todas essas ideias. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sinto, irmãos, falta de convicção de alguns irmãos presbiterianos de amar a sua igreja, de amar os seus ensinos, e de repente a gente fica meio que namorando, né, o sistema dos outros. E aí a ideia a palavra de Deus aqui claramente já define, a palavra bapto, aqui ó, lavar, toda vez que você encontrar a palavra lavar na Bíblia, é a palavra batismo. E lavar, qual é a ideia dele? Que Jesus derramou, né? A água então é de cima para baixo, né? Dando a ideia agora não de mergulho, mas também a gente vai encontrar sim a ideia. Por isso, irmãos, que a importância não está no método. Como eu disse, né, há 2 semanas atrás, não teve escola bíblica na semana passada, que era o dia 1º, e alguns irmãos presbiterianos querem ser batizados por imersão, para sentir aquele negócio de morrer no batismo. E aí, de repente, você percebe aquilo, o método, a maneira, a forma do batismo, ela é mais importante do que acontece interiormente? Não. O que acontece interiormente é mais importante. Aí um desigrejado pode dizer: pastor, então não preciso de batizar. Você precisa sim, porque são as 2 ordenanças de Jesus. E a ideia aqui nós vamos desenvolver um pouco mais, né, já falando da questão do batismo. Irmãos, é um símbolo do que acontece na vida do crente. É simbólico, algo externo de uma realidade interna
Sim, exatamente isso. Mas é a ideia de nutrir a sua fé, de fazer você ser obediente. E a ideia do batismo é dizer para todos: ei, estou crendo em Cristo e estou entrando na comunhão de Cristo. Tem algumas coisas, algumas realidades aqui que a gente precisa ver, né? Talvez em alguns outros momentos a lição não vai abordar, que é o tempo de batismo, né? Qual é o tempo? Nós preparamos as pessoas. Pedro não entendeu assim, né? Logo quando ele prega em Atos 2, ele fala que o que aconteceu lá de Joel era o que estava, a promessa sendo realizada, e ele fala no momento que vocês sejam batizados e os filhos de vocês também. E aí o que aconteceu imediatamente? Eles foram batizados. Mas qual é a ideia? Quem eram eles? Eram judeus, já tinham a Bíblia, só faltava um pequeno detalhe. Pequeno nada, né? Faltava Jesus para eles. Eles estavam sim preparados. Então, não queira você, né? A gente encontra pessoas assim que querem passar na frente da igreja a ser batizada, né? Eita, né? Aí a pergunta é: a pessoa está preparada? A pessoa sabe o que está fazendo? Aqueles judeus esperavam Jesus desde os seus antepassados. Mas que é batismo? Eu acredito que a nossa lição ela explica bem, mas a ideia então a ideia de batismo, irmãos, é lavar. É lavar com água. E é evidente, né, que a aguinha que a gente tem na cabeça, ou mesmo os outros cristãos que mergulham na água, esta água física, irmãos, elas não têm a capacidade de mudar o ser humano, de trabalhar lá na alma do ser humano, algo milagroso que só Jesus faz. Mas é um sinal, é um selo, como diz a palavra de Deus, é um selo. Selo. Não tem um selo? Carimbo? Pá! Sinal de que algo foi. E o que é que aconteceu então, quando eu gosto sempre de citar o ladrão da cruz. Não foi batizado, mas a ideia do ladrão da cruz ele foi redimido pelo pecado, foi regenerado pelo Espírito Santo, ele foi adotado por Deus, porque sim, nós não somos filhos naturais de Deus, né? Eu nem quero abordar esse assunto aqui que assusta alguns, né? Na verdade, filhos espirituais de Deus, não, a Bíblia não fala isso. Fala que nós éramos filhos da ira, e Jesus aborda a ideia de que quem não crê nele não é filho de Abraão, não, é filho espiritual do diabo, né? Mas a ideia é essa, adoção e a esperança da vida eterna. Irmãos, tudo isto sem o ritual da água. Pastor, mas então mais importante. Não, Jesus disse, irmãos, para você crer e ser batizado. E ainda fala, né? Ide por todo mundo, faça discípulos, batizando em nome do Pai. Ou seja, a ideia do batismo é de todo importante, porque acontece interiormente, mas o batismo é externo, dizendo algo que aconteceu lá dentro. Então, no primeiro momento aqui, a ideia é a gente trabalhar a regeneração, o que acontece na alma do ser humano, o que acontece no crente, na vida da pessoa que crê em Jesus. Há um lavar, e isto, irmãos,
acontece de imediato. Todas essas, nós vamos ver os benefícios depois, as bênçãos do batismo e do que ele significa, é exatamente a ideia. Eu creio em Cristo e toda a porcariada, sujeirada do pecado, toda aquela esculhambação que é o ser humano, ela deixa de existir exatamente no momento. Mas como? Um exemplo que eu dou. A gente limpa a casa, e a gente mudou um dia desse, nós estamos presenciando essa realidade. Mas não é uma vez só. Você limpa a casa, não é? Só que você tem que continuar fazendo a manutenção da casa. Mas o interessante é aquela limpeza inaugural, né? Quando você vai morar na casinha nova, no apartamento, aí você chega lá e fala, eu tenho, ainda mais assim, as nossas irmãs são muito cuidadosas, né? Tem que limpar, tem que e tal, e etc. Essa é a primeira limpeza inaugural. A ideia é, o lavar regenerador, irmãos, ele habilita o crente, é o ingresso na fé, com todos os benefícios, é o início daquele momento que você fala, eu quero seguir Jesus. Exatamente a ideia da confissão de fé. E aí é interessante a gente entender esse momento, né? É a ruptura, é o momento, é aquela hora que você fala assim, olha, eu quero seguir Jesus, agora eu quero comungar numa igreja visível, física, é importante que a gente fale isso, né? Não é virtual, embora a gente usou muito álcool gel, né, no período da pandemia, e alguns ainda assim, eu não entrei por esse caminho, alguns se cumprimentaram com cotovelos, né, para não pegar na mão. Ai, que ledo engano, né? Que o Covid não é só, né, através da transmissão do espirro, nem só da saliva, etc. A gente tem caso de médicos que morreram todo empacotado e morreram. Então, a questão do toque, né, e eu não tenho dificuldade em aceitar, né, as culturas orientais que chegam um para o outro, fazem assim, né? Beleza, eles não pegam na mão, para eles não é insignificante, mas, irmãos, senti falta, sim, de abraço, de pegar na mão, porque isto é igreja. Igreja é isso aqui. Igreja é o contato que a gente tem, né? Igreja é exatamente eu saber assim, quem é você, sujeito? Eu sou o Léo, né? O Léo ali atrás, né? O Léo e a Paula, né? Lá de São Luís, da igreja tal, tem uma história. Igreja é isso. Tem um aspecto interno da regeneração, e a ideia tem a questão visível do batismo, sim para o crente comungar numa igreja e etc. e tal. Batismo é símbolo, então, de limpeza de pecado. Pastor, mas eu continuo pecando. Não, irmãos, como eu disse, é o início, é aquele momento que Deus declara, é meu, me pertence. A ideia do ladrão da cruz, como a gente disse, tudo isso aconteceu nele. E foi rápido, irmãos. Mas não queira ser o ladrão da cruz. Primeiro que tem que ser ladrão, né? Segundo, é histórico, já morreu. Terceiro, crucificado com Jesus. Então, a ideia não, mas o ladrão, não, você tem oportunidade de participar da igreja, é um mandamento. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E para quem que ele disse? Para quem
para quem foi introduzido na comunidade e para quem está no aprendizado, né, no ensino, no discipulado disso, aprendendo constantemente sobre isso. A ideia aqui, né, de um autor, que para mim é importante, ele cita o batismo cristão como uma cerimônia de nomeação. A ideia é, nós estamos recebendo você crendo, mas a gente não sabe, essa é a realidade, que aconteceu aí no seu coração, e aliás, a gente chama de coração, né? Mas o interior tem a ver com os pensamentos. Então, o que acontece no seu pensamento? Ah, pastor, eu não sei se eu sou regenerado. Deixa eu te dar uma dica. Você sabe quando você peca? Você se sente mal quando peca? Você confessa que você é pecador? Então, está aí uma dica, né, da regeneração. Então, ainda na ideia aqui da introdução não, conceito de batismo, irmãos, precisamos ampliar essa ideia. Claro, né, a maioria dos chamados evangélicos e cristãos pentecostais e neopentecostais, eles têm a forma de batismo por imersão, né? Eu penso que a ideia, né, não é nada prática, né? João Batista, por exemplo, ele batizava nas proximidades de Jerusalém, né? E alguns amigos meus que foram lá conferiram de fato o Rio Jordão, quanto mais perto das cidades, ele é mais raso. Tem trecho que dá na canela, né? No joelho é muito. Então é um córrego o Rio Jordão. E aí como é que João ia fazer isso, né? Como é que ele ia enfiar a pessoa lá? Senão, a ideia era exatamente como faziam os sacerdotes, de receber, o sumo sacerdote recebia os sacerdotes com uma vasilha de água e um ramo de árvore, isopo. E lá ele mergulhava esse ramo de árvore, né, de um galho, e só sacudia, né, na cabeça da pessoa. E você vai lembrar também Paulo dizendo que o Moisés e o povo que passou o Mar Vermelho, eles foram batizados por aspersão. Você já leu isso na Bíblia? Por quê? Porque eles não foram mergulhados, né? Ele usa a palavra assim, ó, aquele povo que atravessou, ainda dentro, né, da questão aqui do conceito, né, sobre o que é batismo, aquele povo, irmãos, foi batizado, sim, eles receberam alguns pingos d'água por causa dos paredões que tinha, o mar abriu, ficou paredão de um lado, paredão do outro, e uns pingos, e Paulo diz que eles foram batizados quando eles atravessaram aquele mar aberto. E aí, é claro, né, a gente brinca, né, com alguns batistas. Estava pregando uma vez na igreja batista, eu falei, e Faraó e os seus cavaleiros foram batizados por imersão, né? Só brincadeira, claro, mas tem sim a ideia aqui é essa, o batismo como prova externa de algo interno que aconteceu, é a ideia. Então, a regeneração, a gente já adentra aqui, né, o ponto 2 da nossa lição, já falando, né, de alguns princípios bíblicos, inclusive citando Tito aqui. A ideia houve, quando você creu em Jesus, um lavar regenerador. Houve algo, aí o batismo, água, momento,
para foto, né? O batismo da igreja, né? Onde a gente nem desembaralha os cabelos das irmãs, né? Mas é com água, né? Água mesmo, e a água sim. E eu costumo dizer o seguinte, se os irmãos conhecessem o reverendo Lenilson Rigoni, prepara a toalha, né, que ele enchia as duas mãos e sacudia na cabeça, né, dos irmãos, das irmãs também, com gosto de gás, e molhava mesmo, né, e aí o pastor tinha uma mão enorme, né, mas ainda assim a gente é com água, é água, irmãos, né? A água é o símbolo. A água, a gente tem que às vezes explicar, até desenhar para algumas pessoas. Quantas e quantas pessoas foram batizadas ou rebatizadas e mergulhadas no Rio Jordão e não sei aonde, né? O Rio Jordão tem lugar perto do deserto que é chamado os vals, que afunda, né, a pessoa, mas é muito raro, é muito pouco. Batizado no Mar Morto e não sei aonde, e desvia, nunca mais volta, não se arrepende, morre, como diz Hebreus, embrutecido, endurecido. Então a ideia, irmãos, que Paulo trata aqui, no texto lido, né, pela irmã Tânia, falando exatamente do que aconteceu na vida do crente, eu convido os irmãos para abrirem Romanos 6. Curiosamente, né, a ideia aqui ele vai explicar de modo que as pessoas entendam, né, a graça ocorrida no coração do crente. Versículo 4 do capítulo 6, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus Pai, assim também andemos em novidade de vida. Que batismo! Que batismo! O interno, no momento que a pessoa crê em Jesus, ou no externo, no momento que ela está recebendo a adesão da comunidade. Quem arrisca dizer? Interno, irmãos. Interno. A ideia quando você creu em Jesus, ocorreu aí no seu interior um batismo que só Deus fez isso, e Ele que faz mediante o Espírito Santo. É aquela hora que eu creio em Jesus, por chamado de Deus, aí entra outros ensinamentos, e aí o Espírito Santo passa a fazer parte da minha vida. Pastor, mas eu não senti nenhum tremelique, eu não vi nenhum raio cair do céu, eu não comecei a falar em línguas diferentes, e não precisa nada disso, irmãos. É começar uma vida, e é isso que o texto trabalha. Nós temos vários exemplos dados, né? Nós vamos trabalhar com alguns. Paulo fala que os nossos pecados foram perdoados. Irmãos, foram perdoados. Não vão ser perdoados. É o nosso pretérito mais que perfeito, né? Eu arrisquei aqui, né? Porque eu costumo errar um pouco, né? Quando a gramática, exatamente, é o perfeito do verbo. Não tem dois momentos de perdão de pecados, conforme a gente lê, né, em Efésios, capítulo 1, no capítulo 2, houve um perdão de pecados. Pastor, mas eu vou continuar pecando. Não, mas aí, irmãos, é outra doutrina, é outro ensino. Paulo fala de cancelamento de pecados. Ele usa a ideia, a palavra cancelar é pagar a dívida.
exatamente aquela noção, né, que a gente tem, você está devendo, né, a pessoa, aí paga, a pessoa chega lá e pá! Tem ali uma autenticação de que a dívida foi cancelada. Não tem mais dívida. A ideia aqui, irmãos, de novo, o verbo não fala de 2 cancelamentos, embora nós precisamos entender que num primeiro momento Deus já resolveu o problema do nosso pecado. Entre o segundo momento, a santificação. O segundo momento é o crescimento espiritual. O segundo momento é, eu tenho uma luta contra o pecado e esta luta é constante, o tempo todo. Mas pastor, não dá nenhuma folga, não. O pecado é o tempo todo, toda hora. E o que acontece com o crente quando ele peca? Confessa o pecado e continua na graça de Deus, andando, caminhando, desenvolvendo. Irmãos, vai ter uma hora, não precisa falar assim, pastor, mas mais nada. Gálatas 5, versículo 17, falando ainda dessa regeneração, né? O texto citado por Paulo aqui, Gálatas 5, versículo, nós vamos ver alguns apenas, né? não o texto todo aí. Diz assim a palavra de Deus, irmãos, a partir do 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando é que isso ocorre? Conversão e desenvolvimento da conversão. Conversão precisa, sim, é um momento único, não é processual, ele é aquela hora ali que você creu em Jesus. Algumas pessoas não têm um momento. Eu lembro da minha conversão. Você lembra da sua? A minha esposa Elizabeth, né, a Beth, ela logo quando a gente se casou, ela perguntou para mim, eu não fui à frente, eu não levantei a mão, eu não recebi Jesus naquele momento e cantei, maravilhoso é tocar, não senti um arrupio, parece falar arrupio, não senti nada. Aí eu perguntei, quando foi o momento, não sei se a Beth lembra, quando foi o momento que você falou, agora vai, eu estou indo na igreja porque a minha mãe quer, porque ela me levava, agora eu quero ser batizado, eu quero ter um compromisso com Deus, aos 14 anos de idade. Foi ali a sua conversão. O seu lavar regenerador foi ali. Irmãos, Deus começa a obra na conversão. E o processo aqui é exatamente esse, né? Houve o cancelamento, essas são 3 verbos. Perdoados seus pecados, a ideia é, pá, pronto. Você crê em Jesus? É uma vez só. É um momento de adesão na fé. Tem gente que se converte, o processo da conversão, aliás, a história da conversão, ela é curiosa. Tem um cantor, né, lá em Rondônia, profissional, ele chega na casa dele depois de uma noite lá de show, e aí vai tirar a camisa, né, suada para tomar banho, quando ele bate no bolso um folheto, e o folheto escrito, onde passarás a eternidade. Vocês lembram desse folheto? E lá um carimbo, Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele ficou acordado a madrugada toda, pensando na mensagem daquele folheto. E no domingo ele foi para a igreja, converteu-se.
não foi o pregador que insistiu para ele vir à frente, não foi a música bonita, o envolvendo, né? Nem a voz da Paula, né? Vocês vão ver a Paula cantar depois de noite, a voz bonita, tal. Não foi assim aquela emoção. O Jarley lendo um versículo de um folheto, foi para a igreja e mudou de vida, porque ele deixou de cantar as músicas depravadas para servir a Deus. Hoje é presbítero da igreja. O perdoar, o cancelar, irmãos, é a ideia do batismo interno, algo que acontece na alma do ser humano. É aquele crer, às vezes, sem nenhuma manifestação externa, por sinal, né? Pessoa, eu pelo menos, eu sou até hoje, né? Muito tímido, e quando eu gosto de retiro espiritual, né? Nos dias de carnaval, viu, Joel? Eu acho muito legal. Eu conto a minha história. Um jovem, né, adolescente ainda, pré-adolescente, sentado no banco lá no cantinho, a minha irmã, outras pessoas vieram à frente, oraram e tal, e eu quietinho lá no canto, eu falei assim para Deus, no meu pensamento: eu quero esse negócio que eles estão tendo aí, eu quero esse negócio que eles estão fazendo lá na frente. Pronto. A partir dali começou, né, o avião, né, do pecado começou a fazer uma curva, né? E é devagar, né? Tem coisas que demora mesmo, né? Mas a curva está sendo feita até hoje, né? E as transformações e as mudanças. Paulo ainda fala, irmãos, de um despojar, né? E isso lá no texto de Colossenses, ele fala que Jesus despojou. Despojar é jogar a roupa velha fora. E Jesus que fez isso na vida dos que creem, de uma vez por todas. Mas depois Paulo vai usar o mesmo verbo, mas agora de forma diferente. Despojando, Deus despojou, humilhou o inimigo na cruz do Calvário para nos salvar. Houve sim nos representou de uma vez por todas, lá na cruz. Mas agora Paulo usa a ideia, né, para a gente continuar. Mas a gente que faz, porque quem despojou de uma vez por todas foi Deus. Agora a ideia é, você creu em Jesus, mas rouba, para de roubar. Você fala mentira, pare de falar. Você explode, ira explosiva, vai maneirando aí, né, o seu coração, vai controlando, tendo domínio próprio, que sim, é possível, porque se ele nos regenerou, o batismo interno, a ideia agora é, esse batismo vai fazer sentido. Irmãos, então a ideia é, a confissão de fé é pública, mas é de uma coisa que acontece interiormente no coração do crente. A cruz foi o lugar, sim, irmãos, definitivo da morte, e Paulo informa isso, né, em Romanos 6, quando Cristo morreu, ele levou o velho homem. Os verbos, irmãos, são muito interessantes. Levou, ele não vai levando de pouquinho, né? Ele já resolveu o problema do pecado definitivamente. Olha aí o conhecimento que a gente precisa ter, né, das coisas. A minha conversão não foi por etapa e nem por 5 vezes no cartão. Não, ela foi algo pontual, mas agora, claro, né,
Você lembra de um cidadão que falou que fé sem obras é morta? Fé sem obras é morta. Aí entra a ideia, irmãos, das obras que Deus não faz por nós. Você sabia que tem coisas que Deus não faz pelo crente? É a sua santificação. Não adianta nada você falar assim, Senhor, eu sou muito bocudo, eu falo as coisas, eu xingo os outros, eu explodo, eu falo mal dos outros. Senhor Deus, dê um jeito na minha boca. Não, irmãos. Está aí uma oração que Deus, ele vai, o que ele vai falar? Lê a Bíblia. Tem uma chargezinha aí da internet, né? Pessoa querendo, Senhor, fale comigo. Aí veio um anjo e trouxe um papelzinho para a pessoa, assim. Aí a pessoa abriu, estava escrito, leia a Bíblia. É a maneira de dizer exatamente isso. Então, o batismo, ele desempenha, irmãos, a função que ninguém faz. Porque a ideia da regeneração é exatamente a ideia do que acontece aí no seu interior. Já aconteceu. Mas agora tem uma outra coisa. Que quando eu, em um dia marcado, depois de ter sido preparado por alguém para ser incluído como membro da igreja local. Sim, irmãos, é bíblico o crente frequentar uma igreja local, histórica, né? Os irmãos já ouviram falar dos desigrejados, já, né? Tem um dado assustador aqui. Se tiver 100 pessoas numa igreja, tem 200 fora dela que já foram membros ou não querem frequentar a igreja por algum motivo. Então, aquela ideia, né? A pandemia acabou com a nossa igreja. Não, irmão, já tinha a raiz do mal no coração de algumas pessoas e a pandemia só foi o pretexto. A ideia é Cristo é o mediador que nos reconcilia com Deus. E isso é chamado de lavar, cancelar. É a ideia do batismo representado por Paulo. A ideia pública, né? Que nós precisamos entender. Então, Jesus fez a vitória na cruz definitiva. E, aliás, naquela cruz, Jesus representou os crentes do passado e os crentes do futuro. Lembra João 17? Ele fala que ele ora por aqueles que creem, mas também por outros, dando a ideia de quê? De futuro. Então, sim, crer em Cristo é essa oportunidade. O batismo, então, com os seus efeitos, né? Com os seus benefícios. A ideia, irmãos, é de ruptura mesmo. O batismo externo é exatamente você dando tchau para uma vida sem compromisso. Por isso que nós precisamos revisar a nossa fé sempre. E revisar. Sabe o que é revisar? Tu já estudou para a prova. Tu já se preparou para o concurso. Mas aí você vai fazer aquela última olhada, né? Tu vai dar uma olhadinha e falar, vamos ver o que eu esqueci. A ideia é sempre nós revisarmos, toda vez que a gente estuda a Bíblia, lê a palavra, toda vez que a gente se depara com a palavra de Deus, irmãos, é hora de cavar mais fundo. Por isso que se você, não me lembro aqui quem disse, né? Ontem ainda,
essa ideia de fazer promessa, né? A irmã também mencionou isso na abertura, a ideia de fazer promessa na virada do ano. Este ano vou ler a Bíblia 37 vezes. Mas se tu leu uma, nunca leu, já está bom, né? Se você conseguir ler o Novo Testamento para quem nunca leu, já está bom, mas não promete. Promete não, faça. É o que a lição fala em relação aos benefícios. O que a gente faz? Essa marca, né, do batismo, ela é símbolo da minha união com Deus, mas agora é prerrogativa de compromisso. De compromisso. Você lembra quando você foi batizado? O que se prometeu? Né? É até 10h30, irmã Tânia. Que horas que é que eu... 10h45? Tá bom. Eu vou ver se eu vou ser fiel dessa vez ao tempo. Mas geralmente dá para acabar. Precisamos, irmãos, entender que os compromissos feitos, talvez assim, eu não sei você, eu tenho um caderno que eu anoto as coisas. Eu registro as coisas, irmãos. Por quê? Porque sabe por que a gente esquece? Não é porque você tem problema de memória, não. É porque o exercício, irmãos, de mentalizar as coisas, ele é tão curioso que nós adquirimos tanta informação que a gente vai enchendo a caixa. E uma hora, o esquecimento não é problema seu. Com exercício resolve, tá? Questão de esquecer. Mas algumas pessoas anotam, eu anoto. Não é tudo, né? Mas eu anoto assim, ó. Chegamos em Açailândia tal dia. Eu estava com o dedo machucado. A importância da gente lembrar, né, do que aconteceu um ano atrás. Tem gente que nem lembra o que comeu ontem, né? Está com um problema sério. A ideia irmãos, precisamos rememorar os compromissos feitos pelo batismo. Você lembra? Você prometeu ser frequente na igreja. Você prometeu desenvolver a sua fé. Você prometeu ser fiel nos dízimos e ofertas. Você prometeu e várias promessas e de repente, se você não amarrar um barbante vermelho, né, ou colocar o lembrete na porta da geladeira, alguns colocam, né, o despertador no celular, né? E isso para mim não funciona, né? Eu não fico com o celular, não é roupa, né? Para mim o celular, tem hora que eu vou deixar ele para lá, né? Porque eu tem coisas mais importantes para ser feitas. Então a ideia aqui Jesus é o mediador, ele já purificou, mas a ideia irmãos, os benefícios do batismo é este processo onde as coisas vão acontecendo. Por isso que ele fala da ideia que a salvação é pontual, mas o que é que o benefício do batismo, inclusive quando a gente entra, né, pela via depois da conversão, o simbolismo do batismo é um momento, né, é emocional, a gente tira foto, né, tem algumas pessoas que leva convidados, né, eu batizei uma irmã e a profissão de fé dela também, a Francisquinha, né, lá onde a gente veio, ela convidou um monte de não crente e no dia as pessoas foram, se emocionaram, né, assim, que coisa linda, né, que coisa espetacular, né.
E a ideia é, irmãos, está vendo a importância deste benefício de você rememorar os lembretes, né, das coisas que acontecem. Então é por isso que sempre, né, o texto vai trabalhar essa ideia. O batismo ele evidencia a mortificação da carne. Mas não é a picanha não, viu, irmãos? A picanha ainda é uma coisa que a gente gosta, né? É a mortificação da carne como pecado. E isto, irmãos, é a introdução disto, né? A lição dá a ideia. Quando eu entro na igreja, eu sou batizado, eu estou dizendo para a comunidade, me vigie, me ajude, ore por mim, preciso de você. Algo já aconteceu no meu interior, esse algo chama-se conversão. Lavar regenerador, e algumas outras coisas que a palavra de Deus fala. Então, o símbolo, né, ainda a gente registra aqui, a natureza desta purificação simbólica pelo batismo é que já houve, mas eu preciso recordar sempre, recordar todo dia, recordar quem sou eu, quem fui eu. Eu já passei por algumas mudanças. Ah, não, pastor, eu já criei em Jesus, eu não preciso mais mudar nada na minha vida. Ah, é? Nada? Não precisa de fazer mais nada. Está aí, irmãos, um problema, né? Que eu vejo, às vezes os crentes repetem os mesmos erros nos anos anteriores. E aí a ideia, né? A Andressa lembrou que eu mencionei um domingo desse, que o poeta, né, o Carlos Drummond de Andrade, que disse assim, que ele se referindo a Deus, alguém que inventou esta ideia de partir o tempo, partir os meses, foi genial, foi muito inteligente. Por quê? Porque, irmãos, agosto, ai, setembro, ai, novembro, ai, não aguento mais, acaba logo esse ano. Quando chega janeiro, aí se fala, ué, não mudou nada. Percebe? Não mudou nada. É só aquela ideia, né, de que eu devo... Sim, a lição trabalha isso, irmãos. O crente precisa sempre lembrar de quem ele foi, miserável pecador, para quem ele é. A gente precisa... A ideia, né, do texto, as palavras de Calvino trabalham assim, o crente precisa saber o ponto de largada da onde ele saiu. E lá no seminário, quando eu cheguei para dar aula, os alunos me perguntaram, pastor, o senhor é o quê? Eu não entendi a sua pergunta. Não, porque os pastores aqui são ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo. Eu falei, rapaz, eu era um ex-chato, né? Porque minha vida era tão normal, tão chata até. E assim, a minha conversão não foi um raio de luz que caiu, e eu não fiquei cego, não, nada disso. A palavra de Deus, irmãos, dizendo, este símbolo, ele produz benefícios. E quais benefícios são esses? Romanos 5 fala daquele benefício de suportar as tribulações. Sim, Paulo trabalha a ideia. Aquele negócio que você fala assim, eu vou explodir. Hoje eu pego o pescoço de um pela frente. Tem um negócio chamado domínio próprio.
fruto do Espírito. O texto que Tânia leu aqui foi exatamente este. Permanecei em mim, João capítulo 15, um dos textos mais fantásticos que eu acho na Bíblia. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Qual é a ideia do batismo e da ceia, irmãos? Permanecer. Continuar. Prosseguir. Caiu, levanta. Pastor, mas eu pequei aqui, fui disciplinado, né? Dei um escorregado, saí da igreja. Se a regeneração, o batismo de Cristo está sobre sua vida, vai voltar. Vai voltar a comunhão. E não é através da internet, não, irmãos, é através da igreja. A igreja é de gente viva. Então, como a pergunta sugestiva aqui do Catecismo Maior, como devemos tirar proveito de nosso batismo? Nós temos algumas respostas. A ideia é você cumprir com os seus compromissos, ter a experiência de suportar as provações, e vale a pena a gente falar de provação e tentação, são as mesmas palavras, irmãos, é a mesma palavra no Novo Testamento. A ideia não é pecado você ser tentado. A tentação é o convite. É pecado ceder à tentação. Então a ideia quando eu sou tentado, é exatamente aquele momento de voltar a fazer, que nem se importava com isso, né? Quando a pessoa não é cristã, ela não se importa com nada. A tentação é o anzol, né? Lembrei do seu peixe ontem. É o anzol, né? Né? Coloca lá uma minhoca, coloca lá uma fruta, né? Para pegar o peixe. E ainda, né? Eu e a Beth, nós somos pescadores, a gente sabe como é que é. Tu joga o anzol na água e dá uma mexida, né? Para dizer para o peixe, venha, né? Venha, caia na minha tentação, né? A ideia é essa. E é por isso que o autor da lição fala, irmãos, quando, especialmente no tempo da tentação, nós somos assistidos pelos compromissos do sacramento, daquilo que a gente fez. Né? E a ideia aqui é exatamente a manutenção, a continuidade. Então, assim, eu não preciso me converter de novo, como eu não preciso batizar de novo. Aí a gente vai falar da ceia, né, lá para frente, porque tinha uma irmã, né, irmã não de sangue, né, irmã da igreja, que toda vez que ela escorregava, ela queria ser batizada. Falava, não, irmã, já foi. Ai, pastor, mas eu sinto que falta alguma coisa. Eu falei, às vezes é vergonha na cara, né? Às vezes é vergonha na cara. Né? O crente tem que, né, ter desconfiômetro, né? De entender que aquilo, né, mas eu posso fazer de tudo. Paulo falou, né? Pode. Você pode fazer de tudo, mas você é responsável pelo que você faz. Ele ainda fala, né, que todas as coisas são permitidas, mas nem tudo é certo, é lícito. Então, aí é a ideia do crente, né? Lembrar do que Cristo fez, lembrar do voto solene. Você fez um voto. Você fez um voto. E por isso que a Bíblia fala assim, não faça voto, mas fez, cumpra. Então a ideia
os privilégios que nós temos como crentes, eles são conferidos, irmãos, exatamente nas horas das tentações, nas horas das provações. É a gente lembrar, ei, pode ser que isso que eu queira fazer é momentâneo, mas e depois? Vou me arrepender amargamente disso, né? E depois? Paulo ainda menciona pela a certeza do perdão e das bênçãos de Deus a nós, é que nos fortalece para continuarmos na fé cristã. É por isso, irmãos, que precisamos de lembrar que o batismo foi assim, aquele momento que Jesus entrou na sua vida, que eu criei em Jesus, mas aí é uma coisa muito particularizada, tanto o método, a maneira da conversão, né? Como eu disse, a Beth, quero crer eu, que ela se converteu indo para a igreja como adolescente. Aí um momento lá, outros lendo folheto, outros talvez nem pensavam sobre o assunto, mas foram desafiados, né? E a palavra de Deus, irmãos, é necessário que seja esparramada, né? A gente tem que estudar a Bíblia com não crentes, a gente tem que ler a Bíblia com eles, que neste encontro com a palavra de Deus e com Cristo vem o lavar regenerador. É o batismo interno, né? O batismo como conversão. Nós sabemos que tem os pentecostais históricos, e depois nós temos o desenvolvimento do pentecostalismo, que é o neopentecostalismo. Ambas correntes acreditam na segunda bênção. Chamam isso de batismo com o Espírito Santo. Aí a ideia é como é que você lava a vasilha sem usar água. Então não precisa de um segundo momento. Precisa do momento de, ei, acorda, menino. Pare de falar bobeira, de ver bobeira, de comer bobeira, né? Que comer também é pecado. Comer demais, né? Algumas coisas, às vezes a gente só acha, eu me lembro aqui de uma outra chargezinha da internet, o camarada gordo deste tamanho, falando, olha, você tem que parar de fumar faz mal. Aí eu falei, mas aí comer não faz mal não? Faz, e é pecado, irmãos. Tanto que nos momentos antigos da igreja, eles criaram uma listinha, erroneamente, dos 7 pecados. Sabe o que é capital? Pecado mortal que te manda para o inferno. E um deles, glutonaria. Menino velho. É aquela coisa que fala, olha, eu já estou satisfeito, mas esta carninha, e é só coisa, esta Coca-Cola está geladinha, né? Esta cervejinha está suadinha, né? Aí você já... Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Irmãos, a memória do que aconteceu na nossa vida fortalece a nossa fé para mortificar o pecado e a gente viver pela graça. Foi isso que Romanos 6 disse. É por isso, irmãos, que o velho homem já foi, né, convertido, mas precisa ir morrendo. Né? A ideia é exatamente essa.
o esforço da fé, né? O autor trabalha aqui, a conversação sadia, tudo são benefícios desse lavar regenerador. Só que a ideia eu tenho que me render a Cristo, eu tenho que entregar os pontos e chegar no momento e falar: sou pecador, estou morto, preciso do Salvador, né? E aí onde eu não consigo entender algumas pessoas que falam de Salvador sem entender uma situação de morte. O salva-vidas, quando vê alguém morrendo lá desesperado, ele nada por trás, pega a pessoa, que senão os dois morrem juntos, e faz o processo da salvação. Salvação é para quem está morrendo, salvação é para quem está no sal, né? Para quem já era. Então a ideia aqui, irmãos, como é que você e eu consideramos o batismo, tanto interno como externo, tanto o selo da regeneração, como vai o seu compromisso com Deus. Como vai o seu compromisso? Algumas pessoas resolvem isso de maneira rápida e fácil, desviando da igreja. Falam: eu sou desviado, agora eu posso fazer qualquer coisa, eu sou um desviado. Lembre-se que o desvio da comunidade, Mateus 18, trabalha a ideia assim: se teu irmão pecar, trabalhe com ele, ajude, a disciplina tem esse processo. Mas se de tudo não deu certo, considere como não crente. Aí ele não faz parte mais da comunhão. O batismo externo agora reverte. A ideia você não é mais considerado um batizado. Você é considerado um desbatizado, né? Assim, agora, Paulo fala isso, irmãos, em vários momentos. Ele entrega pessoas para Satanás. Ele entrega dizendo assim: não tem, nós tentamos, não teve jeito. Então, para encerrar de fato e de verdade, quero dizer uma coisa para os irmãos. Recorde do que foi seu compromisso na adesão à comunidade. 2, relembre do momento do batismo, que foi sim aquele momento onde você falou: sou pecador, estou perdido e preciso do Salvador. E prossiga, continue. Não desista. Continue na caminhada aí. Irmãos, que Deus continue a abençoar. Quero só tirar um ou 2 minutos aqui para dizer: alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão. Se tiver pergunta, dúvida, eu vou ligar para o pastor Zé Alves, né? Nada. Nós vamos tentar responder dentro da palavra de Deus. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode ter oportunidade. Tem um microfone aí, não tem? Fala no microfone. Muito grato em estar aqui perante vocês. Meu filho, minha nora, pela primeira vez que eu estou vindo aqui, né? Segunda vez de Maranhão, a segunda vez agora. Estou participando da igreja, porque estou na Adventista. Por sinal, fiquei muito grato com o pastor. Me convenceu tudo, eu acho que está realmente correto, nós achamos, aliás, né? E sempre poder estar sempre presente entre vocês, desde quando meu filho faz parte, e sempre a palavra de Deus é sempre bem-vinda para todos. Agradeço por tudo, que Deus nos sempre deu o direito de seguir ao caminho do pastor Luiz. Muito obrigado. Deus abençoe, meu irmão. Show. Deus abençoe, muito bem. Outras oportunidades, o
O senhor pode vir aqui nesse mesmo bate-canal, né? Vamos estar todo domingo aqui, né? Irmã Tânia, por favor, tenha a oportunidade. Deus abençoe, irmãos. Tenham um ótimo domingo. Nossa EBD hoje não vai apresentar, né, seus versículos, mas a professora Thaís disse que sua sala vai sim estar apresentando o versículo hoje, então tem a oportunidade, Thaís. Nós estamos organizando as cadernetas, organizando tudo aqui da EBD para poder fazer todo o relatório a partir do próximo domingo ou não, dependendo de algumas coisas. E aproveitando, eu gostaria de pedir que nós nos reuníssemos, toda a equipe da EBD, no próximo domingo após a Escola Bíblica Dominical. Bom dia, irmãos. Hoje nós estudamos a nossa lição de número 9, que tem como título Deus é preconceituoso. E nós vimos vários textos na Bíblia que afirmam o contrário disso. Deus não é preconceituoso. Vimos que Deus ele usava pessoas diferentes, de raças diferentes, de características diferentes, que abençoaram nações, mesmo com estereótipos errados. Nós vimos também que Deus ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, Deus ela não faz essa acepção de pessoas. Nossa mente e coração se encontra em Tiago 2:9, que diz: Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, seguidos pela lei como os transgressores. Amém. Amém. Vamos escolher o hino para cantarmos, encerrarmos essa parte, depois passaremos aos avisos. A igreja pode estar escolhendo. Hino de número 221. 221, certo? 221, vaso de bênção. Quero um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo jubilosos nos céus hão de entrar.
Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, vamos estar encerrando esse momento. Gostaria que o pastor, então, fizesse essa oração de encerramento, depois passaremos aos avisos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque neste primeiro momento do domingo, primeiro dia da semana, temos a oportunidade de estarmos aqui, de nos reunir, ó Deus, como igreja, e de estar, ó Deus, na centralidade da Tua Palavra, estudando, ó Deus, a lição que já foi preparada e apenas nós precisamos relembrar, rememorar, reler os assuntos, ó Deus, tão importantes relacionados à nossa fé. E pedimos que o Senhor desperte a vida de cada um dos meus irmãos, desde os pequeninos e todos aqueles que ouviram a Tua Palavra, que o Senhor esteja, ó Deus, dando um despertamento espiritual para podermos prosseguir em obediência e amor ao Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.